Olá, queridas, olá, queridos, tudo bem? Professor Jefferson Silva aqui, o Jeff, seu camarada que está aqui sempre resolvendo aquela questãozinha marota, com um resuminho bem bacana, bem sintético, para você lembrar rapidinho da matéria, beleza? Se é a sua primeira vez aqui no canal, muito bem-vinda, muito bem-vindo, prazer imenso receber vocês aqui. Se você já é assíduo frequentador, obrigado também, valeu pela força, valeu pela moral aí. Bom, questãozinha de hoje é do PISME, da UFJF, né? Uma prova bacaníssima, é uma questão bem interessante dentro de cinética química. Questão que é bem direta, a pergunta é bem objetiva, mas a gente consegue dar uma revisãozinha dentro de cinética química é o tema. Beleza? Tá junto comigo? Vamos lá resolver a questão então, gente. Vamos embora, olha aqui. Ó. Sair da frente para você conseguir ler o enunciado comigo. Vamos lá. Olha só, gente. Os seres humanos lidam com questões de preservação de alimentos há milênios. Entre os índios Caigan, da região sul do país, havia uma forma de conservar pinhão na água fria de poços de rios, presos em cestos de trança larga, que eram buscados depois que já não haviam pinhões nos pinheiros. Era o chamado pinhão-ocó. Acho que é assim que pronuncia, até espero que sim. A respeito dessa técnica de conservação dos pinhões, no que diz respeito às reações químicas, é correto afirmar que as baixas temperaturas na água aumentam a velocidade de conservação dos pinhões ao aumentar a frequência de choque entre as moléculas. Guardar pinhões nos poços escuros dos rios propicia a fotólise, ou seja, a diminuição na velocidade de reação causada pela ação da luz. Guardar os alimentos em local frio permite sua conservação, pois diminui a velocidade de decomposição dos alimentos. Se os pinhões fossem guardados ao abrigo da luz, mas em altas temperaturas, não haveria aumento na velocidade da reação, pois não ocorrem reações químicas na ausência de luz. Ou frio é um catalisador das reações químicas que evitam decomposição dos alimentos. Gente, seguinte, tá? Essa questãozinha, você já deve ter percebido, ela envolve os conceitos de cinética química e basicamente fatores que determinam a velocidade de uma reação, certo? Fatores que determinam a velocidade da reação. Você lembra quais são esses fatores? Né? Fatores são, vamos lá, concentração de reagentes, temperatura, pressão, mas pressão só se eu tiver algum reagente gasoso. Se não houver qualquer reagente gasoso, pressão não é significativa. Tá? Superfície de contato e catalisador. São os 5 principais fatores. Temos fatores secundários, tá? Estado físico, luz, pH, corrente elétrica, mas esses 5 são os 5 principais, beleza? Se eu quiser aumentar a velocidade de uma reação, você precisa aumentar a concentração dos reagentes. Ou então você precisa aumentar a temperatura. Ou então você precisa aumentar a pressão, caso algum reagente seja gasoso. Ou então você precisa aumentar a superfície de contato. Superfície de contato também é chamada de grau de fragmentação. Quanto mais dividido tiver o seu reagente, mais exposto à ação do outro reagente ele vai estar. Portanto, maior a velocidade da reação. E a adição de catalisador. Adicionei catalisador. Tudo isso aqui colabora para aumentar a velocidade da sua reação química. Ok? Beleza? Bom, resposta padrão quando ele fala de catalisador é: catalisador acelera a reação diminuindo a sua energia de ativação. Ok? Então, você já viu que aqui a gente está falando basicamente de fatores. Não deve estar falando de reagentes. Em nenhuma das opções ele fala de concentração de reagentes. Ele fala nas opções de temperatura, ele fala de luz, certo? E basicamente isso. Basicamente isso. Não tem superfície de contato, tá? E ele cita lá embaixo que o frio é um catalisador. É uma opção que a gente já pode descartar, sabe por quê? Porque frio não é substância química, é agente físico. E a gente convenciona que para ser chamado de catalisador tem que ser uma substância química, tá? Então, luz, temperatura não são catalisadores, não são substâncias, são agentes físicos que colaboram, né, para você ter uma reação mais rápida ou reação mais lenta. Beleza? Fica até o final que essa revisão vai ser bacaninha. Se ligou? Vamos lá, gente. Vamos no basicão para não perder muito tempo na questão. O que é necessário para uma reação química acontecer? Fala comigo, vai. Hã? Não ouvi, fala de novo. Opa, isso aí. Reagentes. Preciso de reagentes. Mas basta só ter os reagentes? Não, se tiver um reagente lá e outro aqui, não tem reação. Eu preciso colocar esses reagentes em contato. Mas também não basta só que eles estejam em contato. Eles precisam ter o mínimo de afinidade para reagir um com o outro. Tem reagente que não é reativo com o outro.
Mas basta ter reagente em contato que eles tenham o mínimo de afinidade? Ainda não. Eu preciso ativar essa reação, tá? Fornecer a chamada energia de ativação, tá? Para dar o pontapé inicial da reação. Dali para frente ela continua, certo? Beleza? Ou ela continua liberando, produzindo energia, ou ela continua desde que você continue fornecendo energia para ela consumir. Beleza? Então, condições para ocorrência de uma reação. Mecanicamente falando, como é que essa reação acontece? Ó, é na pancada. É uma molécula colidindo com a outra, quebrando ligações originais e possibilitando a formação de novas. Essa colisão a gente chama de colisão efetiva, tá bom? Então dá uma olhada aqui rapidinho comigo, olha só. Tá vendo aqui? Eu tenho duas moléculazinhas que estão em rota de colisão, beleza? Então aqui eu tenho a molécula que é azulzinha com verdinha, outra amarelinha com roxinha, beleza? Elas vão colidir. Pronto, colidiram. Nessa colisão, você tem a chamada colisão efetiva. Isso aqui é a sua colisão efetiva. Colisão efetiva. Beleza? Nessa colisão, você consegue quebrar as ligações originais entre esses reagentes e então possibilitar a formação do produto. Essa espécie intermediária gerada no instante da colisão efetiva é o chamado complexo ativado. Beleza? Tranquilo? E aí, depois que essa colisão efetiva ocorre, você tem a formação dos produtos. Certo? Só há formação de produto porque novas ligações foram geradas. Novas ligações só foram geradas porque ligações anteriores foram rompidas. Dessa forma, você tem que promover uma colisão efetiva para quebrar ligações originais, possibilitando a formação de novas, e assim novas substâncias são geradas. Foi? Então, não sei se você vai concordar comigo, mas na prática, aumentar a velocidade de uma reação química significa aumentar a frequência com que essas colisões efetivas ocorrem. Por isso, que se eu aumentar a concentração dos reagentes, mais provável é de uma colisão efetiva aumentar. Se aumenta a colisão efetiva ocorrer, desculpem, tá? Se eu aumentar a temperatura, eu aumento a energia cinética média das moléculas, e aí mais fácil de uma colisão efetiva acontecer, de eu conseguir quebrar as ligações. Se eu aumentar a pressão, normalmente esse aumento de pressão se dá por redução de volume, menos espaço disponível, mais fácil de uma molécula colidir com a outra. Mais provável é a colisão efetiva. Superfície de contato. Quanto mais eu fragmentar um reagente, mais exposto ele vai estar à ação do outro. Consequentemente, maior a probabilidade de rolar colisão efetiva. E diminuindo o catalisador, né, a barreira energética que a gente precisa romper para que os meus reagentes comecem a virar produto, ela diminui, porque eu diminuo a energia de ativação. Então, mais provável é, mais fácil é, e antes começam as colisões efetivas. Certo? Então, vamos agora às opções para a gente definitivamente cravar essa questão. Vamos lá. As baixas temperaturas na água aumentam a velocidade da reação? Baixa temperatura vai aumentar a velocidade? Não mesmo. Aumentou a temperatura, você aumenta a energia cinética média das moléculas, logo elas vão colidir com maior intensidade, né? Maior força e, consequentemente, conseguem quebrar as ligações anteriores. Colisões efetivas são formadas com aumento da temperatura. Então, primeira afirmação, completamente furada. Tá? Guardar os pinhões nos poços escuros dos rios propicia fotólise. Bom, se estou guardando nos poços escuros, eu não propicio a fotólise, porque a fotólise é justamente a quebra de ligações através da ação da luz. Então, se eu vou propiciar a fotólise, eu vou fazer com que a reação ocorra principalmente na presença da luz. Guardar em poço escuro vai favorecer a quebra na presença de luz? Também não. Fora a letra B. Letra C. Guardar alimentos em um local frio permite sua conservação, pois diminui a velocidade de decomposição dos alimentos. Sim, do mesmo jeito que maior velocidade aumenta, aliás, maior temperatura, desculpem, aumenta a velocidade da reação, menor temperatura diminui a velocidade da reação. Por isso, por que você acha que quando você compra um alimento, depois de aberto, a indicação é conservar na geladeira na maioria dos casos? Mesmo quando o seu alimento está fechado, você deve mantê-lo em local refrigerado para a temperatura se manter baixa e a velocidade de degradação ser menor. Letra C, nosso gabarito, bonitinho aqui.
Tá? Letra D, se os piões fossem guardados ao abrigo da luz, ou seja, longe da luz, mas em altas temperaturas, não haveria aumento de velocidade, pois não ocorrem reações químicas na ausência de luz? Sim, existem reações químicas que ocorrem na ausência de luz. E se você aumentar a temperatura, você aumenta ainda mais a velocidade delas. Claro, se a reação for sensível à luz, na presença de luz, a velocidade é ainda maior. Mas não quer dizer que ela não ocorra na ausência de luz. E por fim, foi o que a gente descartou de cara, o frio não é catalisador. Tá? O frio é simplesmente um agente físico, né, que vai diminuir a velocidade da reação. Certinho, gente? E aí? O que vocês acharam? Achou bacana a questão? Achou interessante? Acha que vale a pena, de repente, se inscrever no canal, ativar as notificações e receber novas questões desse tipo? Né? Novos avisos de outras questões, de outras resoluções? Pô, dá essa moral aí pro Jeff, então. Né? Ajuda a gente aqui a divulgar cada vez mais o nosso canal. Olha aí, estou colocando um videozinho para você de novo, para a gente ver que química não é algo tão monstruoso assim. Dá para a gente conseguir entender uma questãozinha, a partir de uma questão fazer outra, e eu estou aqui para te ajudar nisso. Tá bom? Estou aqui para ajudar você a conquistar seu sonho, sua vaga na universidade que você quer. Galera de medicina, estou junto com vocês também, tá? Vestibular difícil pra caramba, concorrido pra caramba, química é muito importante e a gente está junto. Beleza? É isso, galera. Muito obrigado pela atenção e paciência de todas e todos. Um forte abraço e até nosso próximo vídeo, como sempre. Tchau, tchau.